Boa tarde. Silvia, boa tarde. Boa tarde. Oi, Natália. Olá, bom dia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Silvia? Deixa eu ver se tá muda. Você não. Deixa eu falar. Aí. Boa tarde. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, mãe? Oi, Beleza. Ricardo, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia você? Tudo certo. Olá, estão me ouvindo? Agora, Sim, Silvia. Então tá. o- Oi, Felipe. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Será que Oi, mais Silvia. alguma associação, Natália, vai entrar? Sim, eu tô falando aqui com a Milene e eu mandei mensagem para a Regiane e eu acho que ela já deve entrar também. Peraí. O Sérgio falou que iria entrar também, da PROD, vamos ver. A gente mandou para algumas outras pessoas. A gente mandou para algumas outras pessoas que a gente ainda não conhece, que talvez tenha interesse em participar. Aqui do lado de Bueno Brandão, o Felipe que mandou, também que trabalham com café. Então, vamos ver, eu não sei se talvez o Felipe saiba, deixa eu ver com o Felipe aqui se ele vai. Deixa eu, o Marcos é de qual associação? Eu sou da Associação Rural da Microbacia do Ribeirão dos Cubas, aqui em Socorro. Ah, legal. Peraí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tem o pessoal do Jabuticabal também, que talvez tenha a possibilidade de chegar. Vamos ver se eles conseguem. Tá. O Ministério do Desenvolvimento Agrário fazendo todo mundo trabalhar em uma semana, correndo que nem doidos. Boa tarde, Mi. Oi, boa tarde, gente. Milene aqui da ANC, daqui de Campinas e região. Como vão? Prazer. Prazer em conhecê-la, Milena. Só vejo você no grupo da ANC que eu estou junto. A Silvia é a presidente da SECAP, que é a nossa associação, e eu sou a ajudante geral. E o professor Márcio é do Instituto Federal e ele dá todo o suporte técnico para nós da SECAP. Ele que está coordenando todo o processo de indicação geográfica dos cafés do circuito. Uma pergunta, Márcio. Como que vai funcionar essa coisa da lista de presença? Que eu não entendi exatamente como que vai ser. Sim, ele gera aqui uma lista dos participantes, horário que entrou, horário que saiu, né? Mas ele vai registrar conforme está indicado aqui os nomes. Então, Tá. por exemplo, contato ANC vai aparecer contato ANC, tá certo? Porque na hora que você entra, provavelmente ele pede para você uma identificação, né? Então, eu percebi que alguns entraram com o primeiro nome, o nome completo e assim por diante. E eu não entrei Então, como na floresta, agora que eu vi. isso, aí ele vai registrar essa entrada, né? Se vocês precisam, por exemplo, para a ata, que seja colocado o nome da pessoa, né?
Então, é importante que vocês transcrevam, por exemplo, aqui no chat, o nome certinho, alguma informação. No caso da ata, né, que vocês vão redigir, depois eu vou colocar isso lá no meu sisteminha que eu tenho aqui para pedir assinatura de todos, né, que é uma assinatura digital. Aí eu preciso do nome completo da pessoa, se não precisar identificar nenhum documento nesse documento que vocês vão elaborar, não precisa indicar documento, né? E o e-mail, né, de contato, porque daí o encaminhamento do documento e aonde cada um vai assinar vai ser específico para ele pelo e-mail. Então vai aparecer a setinha lá, assinar aqui. Aí clica o botãozinho e vai aparecer lá uma escolha de assinatura que a pessoa faz, e aí aparece assinado o documento. Tá? Então, seria interessante todo mundo já escrever no chat, né, o nome da associação e o e-mail de cada uma, né? A Milene me mandou um arquivo, um formulário, que pede exatamente essas coisas. Escreva seu nome completo para confirmação de participação, nome completo da organização e movimento que representa, e escreva seu e-mail de contato. Eu posso mandar no chat, e aí eu tenho de todo mundo já. Pode ser? Se você tem de todo mundo, Natália, ótimo. Aí a hora que você me mandar o texto que vai ser utilizado para fazer o que vocês precisam para assinatura digital, eu já monto com todos os dados que você me mandar, e aí, beleza. Eu mandei aqui, o link acho que é mais uma forma de confirmar também que vai dar... Forms, é do Forms mesmo, o formulário. Isso, é um Forms, aí depois vai estar todo mundo já gravado lá. É uma forma de... Vai que dá algum ruim nesse aqui, tem a outra, né? Eu acho que eu vou começar a falar, só para a gente já ir adiantando, que eu sei que todo mundo está muito corrido, que foi super em cima da hora, e... Deixa eu só fazer uma interrupçãozinha. Tá gravando, depois ele vai abaixar e eu encaminho para vocês a gravação, tá? Que também talvez sirva como um documento. Eu não vou ficar aqui na reunião, tá? Porque eu tenho umas coisas... Vou estar aqui do lado observando, mas eu estou cuidando de umas coisas minhas aqui. E vou percebendo se vai tendo algum problema ou não. Aí, assim que eu perceber que não tiver mais ninguém, eu encerro a reunião, tá certo? Vocês vão precisar de alguma informação minha, Natália, que eu preciso preencher esse formulário ou não? Acho que não. Tá. Beleza. Tá. Vou deixar vocês à vontade aí, tá? E vou observando aqui se precisa de alguma coisa. Tá certo? Bom, primeira coisa que eu queria falar é que realmente ficou muito corrido, porque o edital abriu na última semana de maio e vai fechar agora. Então, eu não sei se eles forneceram algum tipo de preparação para outras pessoas, mas foi muito rápido realmente, e mesmo que a gente tenha descoberto na última semana, mesmo assim teria sido pouco tempo. Então, talvez fique... então, está tudo um pouco corrido. Eu acho que nessa primeira parte o mais importante é a gente conseguir escrever o edital, mesmo que fique alguma lacuna, que depois a gente consiga, sendo a proposta selecionada, que a gente consiga resolver depois, né? E, de qualquer forma, como eu já falei individualmente com cada um, eu acho que, mesmo que a proposta não seja selecionada, é muito válido o contato e ter essa proposta já escrita, para que a gente possa ir atrás desse recurso, independente do que aconteça, e que a gente esteja mais unido, porque eu acho que, além do agricultor ser unido e ter a sua própria USC, eu acho que vale muito a pena as USCs serem unidas para conseguir mais coisas. Inclusive, um dos pontos desse edital é que essas organizações tivessem que ser unidas, tanto que uma organização sozinha não podia pedir o recurso. Então, isso mostra a importância também da gente se juntar e trabalhar em rede, mesmo já tendo a rede formada, né? E, bom, eu acho que só para... Chegou mais uma pessoa agora. Oi, Francisco. Depois eu vou explicar de novo, mas a gente está fazendo uma apresentação rápida agora da proposta. Como funciona essa proposta?
são 2 milhões de reais. Esses 2 milhões são por estado. Então, nós somos praticamente todos de São Paulo, né, aqui do Circuito das Águas. A ANC tem um pessoal de Minas, que aí, dependendo do número de famílias, a gente consegue até aumentar o valor do recurso. Então, em vez dos 2 milhões, é 2 milhões mais o tanto de famílias que a gente consegue, que dá para somar. E nesse valor, 60% é para estrutura, 40% é para cursos, formação seja de técnicos, como formação dos agricultores, cursos, oficinas, e também a parte administrativa. Então, assim, desses 40% parece um valor enorme, mas pensando que a gente tem que atender 200 famílias. Oi, Elias, tudo bem? A gente tem que atender obrigatoriamente 200 famílias, e que essas 200 famílias tenham um acompanhamento de 10, durante os 24 meses, com 10 visitas presenciais. Então, é uma demanda grande de trabalho, mesmo não... E aí o valor acaba ficando muito pequeno, até porque 60% para a unidade produtiva é muito, mas a gente estava até vendo que é pouco, né? Porque as coisas hoje estão muito caras. Então, a gente está, assim, já no limite do orçamento para o básico, que é a usina de benefício de café, num tamanho pequeno, e para o treinamento desses agricultores e desses técnicos também, porque, inclusive, isso está escrito no edital, o governo reconhece que não tem pessoas capacitadas ainda. Então, não adianta a gente falar, vamos treinar tantas pessoas, sendo que não tem um técnico capacitado para treinar tantas pessoas. Então, o edital e a nossa proposta inclui que a gente treine também esses técnicos agrícolas que vão prestar serviço. A gente colocou na proposta a contratação de 2 técnicos como CLT, porque a gente vai precisar deles realmente de todo o tempo, né? São 87 visitas por mês, alguma coisa assim, é um número altíssimo de visitas. Então, a gente vai ter que ter essas pessoas contratadas o tempo todo, e cada técnico vai ter que fazer mais de uma visita por dia. Mas, de qualquer forma, eu acho que se a gente concentrar uma parte dessas pessoas aqui na nossa região, e ainda mais se for uma área de tipo, uma vizinhança, por exemplo, uma microbacia, ou então um assentamento, ou uma área específica, fica mais fácil de fazer essas visitas por levas, né? Então, visita em tal lugar, enfim, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Então, o que eu queria da parte de vocês, que vocês pudessem falar? O que vocês têm de demanda? Porque, por exemplo, eu sei a nossa situação como a SECAP, mas eu não sei o que vocês precisam. Então, às vezes, vocês têm, não sei, lá no Marielle, por exemplo, o Marielle Vive. Às vezes, as famílias estão precisando estão com algum problema X, que esse edital consiga atender, que a gente possa pegar uma parte dessa verba e desses treinamentos e focar nisso. Então, já direcionar qual que é o tipo de atividade que seria interessante para a associação de vocês. E o pessoal de socorro, a mesma coisa. Aqui são 3 grupos de socorro, né? Do Elias, do Francisco e o Marcos, né? E seria interessante, eu precisaria saber também quantas pessoas desse grupo que trabalham com café, porque eu acho que isso daria muita força para o nosso edital, e também seria muito benéfico para eles, porque eles poderiam usar a usina para benefício e ter todo o suporte técnico para a produção de café. Então, os biológicos, eles não só... São 2 propostas, né? A usina de café e a usina de biológicos. Essas usinas de biológico, vai ter uma matriz que vai ficar em Serra Negra, e a gente vai fazer outras usinas nos locais solicitados. Então, por exemplo, às vezes, que Socorro é muito perto de Serra Negra, né? Mas, de qualquer forma, às vezes em Socorro tem, sei lá, 100 famílias que precisam usar a bovéria, ou outra bactéria, ou outro fungo que é essencial. Então, que a gente coloque lá naquela região essa usina que produz exatamente o que eles precisam, baseado na demanda do local. Então, aqui ficaria a matriz, onde a gente teria todos os bacilos e todos os fungos, né? E aí, a gente distribuiria esse material
para as outras unidades. E aí a gente teria que entender, eu coloquei aqui no orçamento 5, né? Por causa do valor, eu coloquei construção dessas mini usinas nos locais, e aí depois isso pode ser usado por todos os agricultores. A gente teria que entender como seria essa organização, né? Mas ela produz muito. Então, mesmo que a gente use muito, não vai acabar. A gente pode usar muito. E isso vai ser muito benéfico, seja para a agricultura e para quem produz café, que é o nosso foco, você tem uma melhora na saúde da planta. Então, você tem um café com maior qualidade, você consegue vender melhor esse café depois, e a gente vai ter a usina de benefício, então, você vai, além de ter um café com melhor qualidade, você vai poder beneficiar ele depois e rebeneficiar para ter um café extremamente bom, né? Então, a gente estima que dê para aumentar até em 40% o valor da saca. Para um agricultor, isso é muita diferença. Então, seria muito bom para todo mundo. Então, se vocês puderem me escrever, seja no chat, ou então, se quiserem me mandar no privado, qual que é a demanda de vocês? E uma coisa importante também seria entender se vocês têm no projeto assentados ou algum grupo étnico específico, por exemplo, quilombolas, indígenas, algo assim, porque isso conta pontos no edital. E que mais que temos que... calma. Bom, então, eu acho que assim, vamos escrever a proposta, aí, ok, o projeto foi aceito, onde vão ficar essas usinas? Então, a gente teria que se reencontrar para conversar onde essas usinas ficariam, pensando na demanda de vocês, porque eu vou escrever baseado na demanda. Então, a gente teria que escolher as famílias, enfim, aí começaria realmente o projeto de escrever, saber que tipo de pessoas estão na família, quais são as famílias contempladas, porque são 200, então talvez a gente não consiga pegar todas as famílias. Então, talvez a gente pegue famílias que tenham uma melhor conversação com as outras, que sejam mais abertas e consigam impactar outras famílias também. Então, a gente vai juntos nós selecionaríamos essas outras famílias. É basicamente isso, assim, do edital. O recurso a gente está colocando para vir todo para a SECAP, porque a gente não tinha como tempo para pedir toda a documentação das outras OSCs, então não dava para a gente falar assim, será que eles estão com tudo em dia? Então a gente colocou o recurso todo para nós, só que o recurso não vai ser usado todo para nós, até porque a gente precisa do apoio das outras para a gente conseguir o recurso. Então, o projeto ele vai além do café e da SECAP, mas ele vai abranger toda a nossa região aqui, e talvez outras regiões, né? Porque tem um pessoal de São Paulo que não está aqui, de agricultores urbanos, e, enfim, tem uma mistura de pessoas. Marcos, pode falar. Eu sou perguntador, viu? Desculpa, a SECAP, nem a SECAP, eu não conheço vocês, talvez tivesse uma rodada de apresentação rápida também, né? Claro. E Silvia, eu gostaria de saber, esses recursos, vocês estão pensando exclusivamente, está trabalhando com café mesmo? Não. A SECAP, acho que a Silvia vai apresentar, só vou te responder a outra pergunta. Tá bom. A SECAP, ela é voltada para o café, porém, na agricultura familiar, que é o que o público desse edital, a pessoa não produz só uma coisa, é muito raro ela produzir. Então, não adianta eu fazer um edital que é só para café, se o cara produz berinjela, brócolis, manga, sei lá, qualquer outra coisa. Então, ele é voltado para atender o agricultor independente do que ele plante. E o café é o porque a gente escreveu o edital, porque a gente quis escrever esse edital, mas não é o único foco, tanto que a gente dividiu em duas partes, a parte de café e a parte de bioinsumos, que é para qualquer outra cultura. Só que eu não escrevi tanto sobre essa parte ainda, porque eu queria saber também de vocês. Eu imagino que a maior parte seja de produção de verdura. Talvez a gente, né? Aqui, na minha associação aqui no bairro dos Cubas, a gente, na realidade, é bairro dos Cubas e município de Socorro e vizinhos. Hoje a gente trabalha com abelha, né? Mel, basicamente apicultura. E eu acho que a abelha não deixa de ser um item importante dessa cadeia, né? Se a gente puder estar incluindo, inclusive, o nosso desenvolvimento em alguma parte, eu acho que é importante.
A gente escuta falar muito que hoje em dia, inclusive, está em moda o aluguel de colmeias para estar ajudando na polinização desses, inclusive, abacates, né, cafeicultores. Eu, como aqui eu sou presidente da Associação dos Cubas, né, e também participo da associação que foi criada do bairro do Serrote. A associação do bairro do Serrote, com certeza, nós temos cafeicultores, e eu acho que ali eu não fiz uma pesquisa lá, tá? Até porque eu não conhecia o projeto, eu não sabia como é que era o foco dele. Mas a gente pode conversar com eles. Nós, aqui no nosso sítio, eu e o Robson, particularmente, nós estamos implantando uma agrofloresta. Se Deus quiser, logo vamos estar produzindo café também. Então, a gente tem esse interesse. Legal. Marcos, a todos, né, que não conhecem a SECAP, bom, eu sou a Silvia Fonte, estou hoje presidente da SECAP. A SECAP é a Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista. Então, a nossa associação, ela envolve 9 municípios aqui do Circuito das Águas Paulista. Nós temos alguns associados, Marcos, de socorro, que é o Bove, o Davi Tassara, a Ellen Fontana, e tem mais um pequenininho que acabou de entrar, eu esqueci o nome da família deles. Eles já estão sabendo do projeto? Desculpa, Silvia. Já? Sim, que ótimo. sim. Tá. E a gente precisava de outras associações, né? Por isso que eu pedi para o Alexandre, da Casa da Agricultura de Socorro, me passar alguns contatos, né? Daí passou de você, o da Dora, o do Elias, para que a gente convidasse as associações daqui do nosso circuito mesmo para estarem conosco, né? E podem ser de abelhas, podem ser qualquer tipo, porque quando esse edital da Terra à Mesa, a Natália começou a ler e a gente começou a ficar realmente por dentro do que ele envolvia, é para produtor familiar. Se é para produtor familiar, ele não restringe o tipo da agricultura, tá? E inclusive é aberto para pecuária. Então, os pequenos pecuaristas também podem ser contemplados. Dentro desse edital da Terra à Mesa, existiam 4 grandes títulos que nós podíamos escolher uma dessas 4 categorias. E a gente achou que tinha muito mais a ver com nós, a parte de desenvolvimento de bioinsumos, porque a SECAP, ela já tem como um dos objetivos dela, além de levar os produtores a ter produção de cafés de alta qualidade, que são os cafés especiais, a gente estimula a sustentabilidade. Então, na nossa associação, inclusive eu, sou produtora de café orgânico. Então, eu estimulo muito para que todos façam capacitações, e nós temos aí com o Felipe também, que é engenheiro agrônomo que nos dá suporte, com esse olhar de sustentabilidade, com um olhar lá para frente, para que a gente possa respeitar a natureza, os recursos naturais, e estar preparados para essas mudanças térmicas, e não é só o café. Hoje, de forma geral, a agricultura tem que ter um olhar diferente para que a gente continue tendo alimento daqui a alguns anos. Então, faz parte da nosso objetivo fazer com que os produtores caminhem para a sustentabilidade, para processos regenerativos. Eu não sei se a PROD está aqui, mas ele é um grande exemplo de regenerativo, que está super amigo nosso, e é essa a visão que a gente tem. Então, quando a gente teve que escolher um desses 4 tópicos para entrar nesse projeto da Terra à Mesa, a gente escolheu o bioinsumo, que é a formação de usina, que pode ser uma grande usina que fornece os produtos para os produtores familiares, ou a gente pode ter uma um pouco menor e mais algumas espalhadas pela região de abrangência do maior número de associações que estejam conosco, e fazer referências. Então, aquela é uma propriedade de referência que vai atender um certo número de famílias. Então, isso que a Natália precisa saber.
depois, né, quantas famílias cada associação tem, para a gente ter uma ideia do nosso universo para esse projeto. E fora isso, né, desses 4 itens, a gente escolheu a usina de bioinsumo, nós temos uma outra transversal dentro desse projeto mesmo, que nós tínhamos que escolher um dos tópicos, e a gente escolheu a capacitação do pequeno produtor para utilização de sustentabilidade. Então, é dar esse olhar realmente para ele poder usar os bioinsumos de forma capacitada. E dentro desse projeto tem esse percentual bem grande de valores destinado para essa formação, para essa capacitação. E a gente pode pegar técnicos agrícolas e dar essa capacitação para ele, e depois eles serem os multiplicadores dessas famílias que nós pretendemos atingir. Se essas famílias tiverem café, elas vão ter oportunidade também de usar a mini usina de benefício, que faz parte do projeto também, que ela é voltada exclusivamente para café. E também vai receber toda a capacitação, né? As famílias vão receber a capacitação para ir para esse segmento de qualidade no café, para que eles possam agregar valor. E o nosso objetivo da SECAP é capacitar o produtor a ter qualidade e ele vender o seu café com um valor agregado maior, tá? Como a gente está caminhando para a indicação geográfica dos cafés do circuito, são para cafés especiais. Então, a gente estimula muito para que o pequeno produtor tenha esse café de alta qualidade para que ele possa vender a um preço justo, tá? Então, a SECAP é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Só uma questão sobre essa coisa das abelhas. Por exemplo, como que a gente poderia... Um exemplo de como a gente linkaria a produção de abelha com o nosso projeto de bioinsumos. Hoje, a gente sabe que a maior causa de morte de abelha é agrotóxico. Então, assim, o interesse de vocês com esse projeto não é só que você... talvez a gente não atenda diretamente vocês falando com como criar abelhas, porque isso nem faria tanto parte do projeto na parte de bioinsumos. Porém, todos os agricultores que estão em volta de vocês, às vezes o próprio agricultor familiar que tem abelha, ele também usa agrotóxico na propriedade dele, por uma questão sistêmica aí de que a gente acha que isso é necessário há muitos anos, enfim, problemas estruturais da humanidade do Brasil, né? Então, a gente, talvez, esse projeto de bioinsumos atenda as famílias para que elas usem bioinsumos e não deixem de usar o veneno, né? E também que talvez essas próprias famílias, considerando um bairro, por exemplo, tenham contato com outras pessoas dentro desses bairros, outros produtores, que mesmo que não sejam orgânicos, que eles falem, olha, a gente está trabalhando com uma coisa bem legal, que é bioinsumo, não contamina a água, não mata abelha, não dá câncer, enfim, não causa doença, e funciona melhor do que o agrotóxico. Então, é uma forma também de espalhar essa informação e esse conhecimento. Silvia. Oi. Acho que a maioria do pessoal aí não me conhece ainda, né? Conheço você, tivemos contato. Eu sou aqui de Divinolândia, da PROD, né? Ah, você é da PROD. Uhum. Então, a gente já tem um projeto de café, né? Cafés especiais, chamados até pouco tempo atrás de cafés especiais, né? E hoje a gente trabalha com a cafeicultura regenerativa. Isso. E daí você me convidou para participar desse projeto. Tá certo que estamos distantes, mas tem tudo a ver, né? Porque o grande problema que a gente vem encontrando depois de tanto tempo já, né? É como adquirir os bioinsumos. Normalmente, as empresas maiores, elas fazem um protocolo, onde você começa usando o negócio, mas já é estratégia deles, de forma que
ó, não deu certo, vamos fazer isso, e até que você acaba comprando quase que todos os produtos deles. Então, é importante essa parte de vocês numa usina de produção de bioinsumos. Para nós, a distância não há problema nenhum, porque o que nós precisamos é do bioinsumo, seja ele produzido aí, produzido aqui, onde for, de modo que esse produto consiga chegar mais barato na mão do produtor e na quantidade que o pequeno produtor necessita. Então, é difícil a gente comprar uma quantidade grande e depois distribuir isso. Mas se a gente está numa organização, numa associação, por exemplo, igual vocês, a gente participando, a gente pode, eu quero comprar Bovéria, eu quero comprar Metarrizo, eu quero comprar Bacillus subtilis, entendeu? E por aí vai. Então, a grande dificuldade que a gente vem encontrando é justamente isso. Todo mundo agora está entrando nesse negócio, todas as empresas, principalmente as que trabalham com químico, também estão entrando nisso e querendo vender produto para a gente. E a gente não tem segurança sobre aquilo que a gente está comprando. Então, é importante, né, o projeto de vocês aí, tanto na capacitação dos técnicos, como na produção do bioinsumo. A Prod está disposta a colaborar com vocês, né? Conversei com a Carmen, que é a presidente da associação. Eu hoje sou presidente do sindicato e sou membro do Conselho Fiscal da Prod. Que não tem mais volta, pode ter certeza. Não, quem entra nisso não volta mais para o químico. Eu estou dizendo a vocês porque faz 5 anos que eu estou nisso e a qualidade do café melhora, a peneira melhora, e não é só por isso. O mundo que está dizendo para nós, eu quero isso. Vocês estão vendo, acho que é amanhã, né? Amanhã, depois da manhã, começa o terceiro Coffee Dinner em Campinas, né? São 50 países do mundo que vão estar em Campinas. São 1.200 vagas totalmente já preenchidas. Tem outro evento lá no Shopping Dom Pedro também, paralelo, e o tema é esse, né? União Europeia, imposições da União Europeia, e questão de qualidade, questão de due diligence, questão... resumindo, é rastreabilidade. No caso da abelha, do colega aí, no café, a abelha talvez ela não consiga polinizar tanto, né? Porque o café é autopolinizante, mas ela consegue polinizar tudo que está em volta. E também a gente usa a abelha como índice de desenvolvimento de qualidade de solo, entendeu? São dados que na regenerativa, por exemplo, análise de solo microbiológica, análise de qualidade da água, se na minha área tem abelha ou não, são todos dados que a gente tem lá uma pasta onde a gente vai informar isso aos nossos consumidores, porque a gente está falando muito de rastreabilidade. Inclusive, só para vocês terem ideia, um pouquinho rapidinho, da plataforma blockchain. Hoje não adianta mais você falar que você rastreia. Esse dado tem que ser comprovado e ninguém pode alterar as informações que você coloca numa plataforma. E se a gente faz isso de forma simplista, alguém pode alterar. No blockchain, ninguém altera e o mundo todo tem acesso. Então, quer dizer, a Prod está, que nem a Silvia me pediu, a gente está disposto a colaborar, ajudar. Eu não sei, eu pedi informações lá hoje para ver quantos dos nossos associados que têm a CAF. Nós hoje somos 60 pequenos produtores, mas eu não tenho ainda exato o número de quantos tem a CAF. Mas é bem provável que de 30 a 40 tem a CAF, entendeu? Então, para esse número, acho que te interessa. E depois a gente leva, então, à medida que vocês forem desenvolvendo aí, a gente vai junto, participando, entendeu?
e porque, no caso nosso, o que interessa muito é ter o bioinsumo. Tá joia? Só uma coisa sobre a CAF. Essa CAF, o que a gente precisa ter nesse momento são pessoas aptas a ter a CAF. Então, por exemplo, às vezes na sua associação tem 60 famílias, só que só 30 tem. Esses 30, ao longo desses 2 anos, eles têm que se regularizar. Então, a gente, é uma das propostas do edital, que a gente regularize também essas pessoas que estão sem ser reconhecidas oficialmente, né, como produtores. Os que têm a CAF, que eu sei, elas são regularizadas, né? Porque a gente é certificado Fair Trade, né? E tem auditoria, tem toda essa história. E tem alguns que são maiores já, né? Que não interessam em Pronaf, já que é linha de financiamento maior. Mas é considerado pequeno, porque até 30 hectares de café para o Fair Trade é considerado pequeno, desde que eu não utilize mais do que 120 diárias ano de mão de obra. Se eu tiver 3, 4 funcionários permanentes, eu não sou agricultor familiar, tá? Mas o que a PRODE puder colaborar com o projeto de vocês, as portas estão abertas, né? A gente já está andando bastante com a questão da regenerativa, né? O que eu posso transmitir para vocês é o seguinte: quem entra não sai mais, só vai para frente. Isso aí. Tá fechado. Pronto. Estava ouvindo aqui as sugestões, gente. Me veio uma ideia, assim, eu não sei como esses bioinsumos ficarão disponíveis depois, né, para os diversos agricultores, mas ouvindo o Francisco falar, me veio a ideia de que a gente pode criar como algo chamativo aí no projeto, que daria aí uma força, talvez uma identificação, uma criação de uma identificação, um produto nosso, amigo, do projeto, né, bioinsumo do projeto tal, que isso fique identificado nas embalagens, né, como ainda mais recurso público, que quando tem algum material de comunicação, tem que colocar certinho, né, de onde vem aquele recurso e criar uma identificação legal. Lembrando aí que a Mariana faz um trabalho também, né, de mais ou menos nesse aspecto, ela pode ajudar a pensar em algo que chame a atenção e que os agricultores possam bater o olho e falar, esse é o insumo do projeto. Então, criar aí uma identificação, porque ele não vai ser para venda, né, ele vai ser para uso interno. Então, o agricultor vai saber que, de fato, né, ele está vindo do projeto, né, dos diferentes pontos, então criar essa identificação justamente pensando nessa rastreabilidade, né, Francisco? Olha, só complementando o que você está dizendo aí, por exemplo, eu vou usar um produto para broc, mas eu não uso apenas uma cepa de bactéria e uma cepa de fungo, eu uso vários, certo? Mas, dependendo de quem eu for comprar, ele nunca vai dizer para mim quais são as cepas que ele está colocando lá, porque é um produto comercial dele. E aí, como que eu vou confiar numa empresa? Como que eu vou usar um produto sem eu estar sabendo quais as cepas que estão lá dentro? Está entendendo? Então, é interessante nesse trabalho do técnico entender qual produto ele vai receitar, né? E eu ter certeza que dentro daquela embalagem tem as cepas que eu quero usar. Isso somente a gente controlando, porque a empresa grande não vai fazer isso com a gente, não. Só rapidinho, Felipe, só um adendo sobre essa questão dos biológicos. Pelo que eu orcei, a redução do custo de produção, quando o biológico ele é feito dentro, on-farm, né? Dentro da própria propriedade, e no nosso caso, que seria para toda a associação, é de 60%. Então, o que hoje a gente está pagando X, a gente vai pagar 60% a menos produzindo na nossa própria propriedade. E no caso, no grupo, né? Então, é muito vantajoso financeiramente, e a gente pode pegar essas cepas direto de universidades, de projetos de pesquisa, então a gente consegue garantir que a gente está fazendo um trabalho adequado. Fora isso, então, mesmo sendo uma coisa, digamos assim, caseira,
ela é uma coisa com alta tecnologia, não perde, não deixa nada para trás do que a gente está comprando da indústria que vende na agropecuária, né? E aí a gente tem essa possibilidade de fazer as seleções das cepas, enfim, aí a gente pode até fazer parceria com universidades, que eu acho que seria bem fácil de conseguir. Eu não sei o seu nome, qual que é? O meu é Natália, gente, desculpa, eu entrei como Fazenda Floresta, eu sou a Natália. Então, Natália, daí, olha, a experiência que a gente tem, a importância de você ter um centro de fabricação, Sim. que tenha tecnologia, que tenha toda a estrutura. Porque, às vezes, como produtor, pequeno produtor, eu posso tentar fazer um produto, mas eu posso ir na mata e coletar um fungo, uma bactéria que seja do mal. E aí eu contamino toda a minha lavoura, está entendendo? Daí é importantíssimo pensar nisso, né? Que nem eu ouvi vocês dizendo, podemos fazer uma microusina lá na Prod de Vinolândia, podemos fazer uma microusina em tal lugar. Eu acho que a ideia melhor é vocês centralizarem aí e fazerem uma central de produção que possa distribuir, entendeu? Porque aí a gente tem garantias de que aquele produto é de alta qualidade. Sou eu. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou com Mariana Vilela, mas meu nome é Felipe, na verdade. Eu só aproveitei o computador que estava ligado aqui na hora que eu cheguei. Mariana é minha companheira. Primeiro, acho que eu queria, assim, falar assim, de que satisfação que é ver um movimento de produtores que fazia muito tempo que eu não via no estado de São Paulo, de produtores conversando com produtores interessados num projeto para atender produtor. Acho que aqui eu represento Fazenda Floresta, a ANC, o pessoal aqui de Socorro, tal, então um tanto de contato com um tanto de gente, isso é muito bacana. E trazendo um pouco também disso que o Sérgio trouxe, do Francisco, existem as fundações que estão aí hoje, né, que a gente pode acessar os materiais genéticos de bactérias e fungos que a gente tem interesse, e a gente percebe que às vezes tem desempenho agronômico diferente para região, né? Então, isso também é uma coisa que fica, talvez seja chave, interessante da gente pesquisar. De repente, uma cepa que se desenvolve bem numa característica do leste do estado, porque tem uma característica climática, é diferente do que desenvolve na serra, que tem uma temperatura, uma altitude, enfim. Eu acho que isso é uma grande estratégia da gente, de fato, de repente, centralizar algumas coisas e outras a gente buscar um pouco mais regionalizadas. Uma outra ponto que eu acho interessantíssimo é que os produtores familiares, normalmente, eles têm uma certa dificuldade de acessar esse tipo de tecnologia, muitas vezes pela falta de uma certa informação, né, do tipo, do que é o uso, e aí eu vejo essa estratégia transversal do projeto de conseguir unir capacitação com socialização de técnica, com, ao mesmo tempo, a união da força de trabalho dos produtores, um tanto estratégico, além de, muitas vezes, o custo, que é onde pega. Foi isso que o Francisco falou, as empresas pegam e deixam o negócio lá num teto, vendendo uma coisa que necessariamente, às vezes, nem serve para a gente e que deixa a gente refém, né? Então, eu acho assim que essas ações transversais, da capacidade de unir tanto a capacitação, quanto a produção, quanto a distribuição, e o grande trunfo disso tudo é a união dessas pessoas que estão conseguindo se conversar agora, seja como associação, como instituição, ou às vezes até como pessoas individuais, mas que têm esses links, né? A gente ganha uma força estratégica para esse universo da produção, e faz tempo que eu não vejo aqui no estado de São Paulo. E olha que a gente convive, né, um tanto nesses grupos aí, e faz um tempo que eu não vejo uma articulação assim funcionar, então acho bem bacana. O que eu puder contribuir, eu fico à disposição. Acho que está fechado, Francisco. Está sem o áudio. Está sem o áudio. Francisco, você está sem o áudio, mas antes de você abrir, só lembrar que tem a lista de presença lá e é para todo mundo. Natália, Silvia, todo mundo, tá? Tem pouca gente que assinou lá ainda, tá? Isso vai facilitar. Então, todo mundo que está aqui, depois vocês precisam colocar, né, no projeto, né? Então, é isso.
quero deixar para vocês o seguinte: há 5 anos que eu trabalho com um profissional de alto nível, que foi com ele que eu entrei na Regenerativa. Ele é um agrônomo de solo, manja demais e entende muito disso. E ele pode ajudar na elaboração do projeto da usina, entendeu? Não é a intenção dele de vender o produto dele, nada, ou de querer cobrar para fazer. Ele pode ajudar com conhecimento de por onde andar, tá certo? Eu vou depois, passo para você, Silvio, o telefone dele, vocês conversam com ele, perguntam essas coisas para ele. É ótimo, é excelente pessoa, tá certo? Certo, obrigada. Depois da assinatura aí, façam por mim aí, que eu não sei como mexe com isso. Eu sou aquele cara do minimalismo. Depois que eu entrei no Regenerativo, também virei minimalista. Estou ficando longe de tudo quanto é coisa que não dá certo para mim. Tchau para vocês, sucesso. A Prod vai poder colaborar sim, viu? Tá? Antes de sair, Sérgio, é bom você colocar o teu e-mail, né, no chat, sabe? Isso. Colocar. Só escrever no chat, eu acho que já vai ser suficiente. Seu e-mail, seu nome e o nome da sua associação. Beleza. E acho que vou chamar também, se quiserem falar, a Regiane a Regina. Agora, é Regina, certo? Que tá com... Peraí, que aqui... A Regiane mesmo, viu? Tá certo. Regiane e o Elias depois também. Gente, prazer estar aqui. Estou, na verdade, representando uma associação de agricultores urbanos, que é aqui da Zona Leste da cidade de São Paulo. A gente está para contribuir com a questão do número, né, de agricultores atingidos. E a gente planta café aqui, dois pezinhos, assim, o máximo aqui são 6.000 metros quadrados, né, então a gente não fala nem hectare, mas a gente contribui muito para a segurança alimentar aqui, principalmente nas quebradas, né, nas periferias da cidade, então as pessoas têm acesso a alimentos mais saudáveis, mas são principalmente as folhas, né, e aí o que eu conversei com a Natália, que a gente já vem usando os bioinsumos, tá, para folhas, numa política da Prefeitura de São Paulo, que é o Sampa Mais Rural, tem cedido para a gente os bioinsumos, e a gente queria trocar mais informações, às vezes um aproveitamento de um pé de café mais artesanal, alguma coisa assim, mas para a gente contribuir também com o projeto e fazer essas pontes campo-cidade também. Certo? É só isso. Obrigada. Obrigada. Posso só complementar, Nath, uma coisa? Claro. Eu acho que assim, super interessante, né, a agricultura urbana estar presente, né, não só pelo número, mas pela representatividade da identidade do agricultor, sabe? Eu acho que isso é o ponto da onde a gente entra lá em todas as caracterizações de território, né, que o edital contempla. Então, o território da agricultura urbana é um território que ele ainda ele é incerto, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele é um agricultor, mas ele está dentro de uma área urbanizada, e como que você caracteriza essa pessoa? Mas o que importa é a cultura, né? Então, se a cultura dele é produzir o próprio alimento, ele é um agricultor, ele é uma agricultora, né? Então, acho que é fundamental, assim, pela possibilidade de conectar essas identidades dentro do edital. E o que eu entendo, assim, né? E aí a Nath me corrija, mas a ideia da produção em si é para contemplar todo mundo que está dentro do edital, né? Então, independente se ele vai estar caracterizado só como uma pessoa dentro do número de agricultores, ou se é detentor de CAF ou não, e aí com essa possibilidade de regularização, talvez a gente tenha mais 2 anos de política e estratégia para, talvez, pressionar um pouco para criar uma identidade para isso. Então, acho que são coisas muito interessantes. E aí eu também queria trazer o pessoal do Jabuticabal, falou que topa, são 10 agricultores familiares, que estão lá articulados também para um outro projeto de regeneração, revitalização de paisagem, segundo andar produtivo e bioinsumos,
mas daí que eles também pleitearam em algum momento o edital do da Terra à Mesa, mas não conseguiram se articular nessas coisas, e outras frentes de projetos foram surgindo, e hoje eles têm um edital em paralelo, mas que eles querem chegar junto. Então falei com o pessoal de uma ONG do terceiro setor que está apoiando eles, que é o Grupo Asas, ali de Águas de Lindóia, que está em contato com o corredor, né, que liga Águas de Lindóia com Socorro. Então tem 10 agricultores familiares lá, e como já é uma caracterização para atender a alimentação escolar, eu acredito que todos também estão com CAFs ativas. Então, só para complementar isso. Eu acho que, assim, é o que nem eu tinha falado antes, assim, o edital, ele eu acho que ele chegou para abrir essa porta para a gente conseguir articular em de redes. Então, eu acho que isso vai ser benéfico em todos os sentidos. E o edital, a gente precisa obrigatoriamente contemplar 200 agricultores. Só que a gente sabe, gente, que por mais que tenha sido difícil agora, em cima da hora achar 200 agricultores é isso aqui, é muito pouco. Então, o que eu vejo como importante nesse edital e nesse projeto em geral? É que, assim, talvez 200 agricultores sejam acompanhados no dia a dia, na vida deles, para eles terem uma melhora que a gente consiga, de fato, contabilizar com metas, enfim, com indicadores mais oficiais. Porém, todo o material que vem desse projeto, a ideia não é segurar isso para nós, porque eu acho que isso também é uma questão. Tal organização faz um projeto legal, mas aí fica para aquilo, não espalha esse conhecimento. E a ideia é justamente que a gente consiga multiplicar esse conhecimento. Então, ok, deu certo para nós, agora a gente já tem uma noção de como, o que foi difícil, o que a gente precisa melhorar, a gente já vai ter toda essa experiência, então a gente se der tudo certo, a gente vai abrir esse caminho para todo mundo. Então, que com isso, a gente consiga não atingir só os 200 agricultores, mas mais de 1.000, só aqui no Circuito das Águas são 1.700. Então, onde estão esses agricultores? Por que eles não estão articulados? O que eles precisam? Como que a gente vai ajudar essas pessoas? Então, material impresso, livros didáticos, visitas, às vezes, para a gente realmente começar a criar uma comunidade, que a gente vive numa sociedade, infelizmente, que perdeu o senso de comunidade. E na agricultura isso não funciona. Você precisa de comunidade, porque um tem o esterco, o outro tem a semente, o outro tem a terra. Então, não funciona uma agricultura sem comunidade, ainda mais falando de famílias produtoras, né? Então, eu acho que, assim, mesmo agora acabamos que a gente conseguiu juntar bastante gente, então isso é ótimo, e mesmo que a gente não consiga atender 100% das famílias de todas as organizações, que a gente escolha bem quem a gente vai atender, para a gente capilarizar isso, e que todo o material que saia o resultado desse projeto vire um ensinamento para todos nós, que seja multiplicado. Então, às vezes, por exemplo, não sei, alguma das organizações que estão aqui precisa de ajuda para escrever um edital. Pô, eu, Natália, estou aqui me suando para escrever esse edital, estou aprendendo mais do que uma pessoa que nunca fez. Então, tipo, a minha experiência já pode ajudar o do outro. Talvez o cara já tenha trabalhado mais com abelha, e aqui na minha região não tem ninguém com abelha. Então, eu preciso de alguém para me ajudar com abelha. Você tem algum documento? Você tem já alguma coisa estruturada que você possa me ajudar? Alguma informação? Então, essa troca é muito importante. Então, eu acho que isso vai ser o mais valioso de todo esse projeto, mesmo que muito mais do que 200 famílias vão ser atendidas. Seja por educação, quanto por informação, que aí pode ser, depois, entre as próprias OSCs, podem capilarizar isso dentro do núcleo delas, né? Natália, vamos deixar o Elias falar, porque a gente já está quase 1 hora aqui e nós temos que terminar o edital. Exatamente, que é hoje, temos que acabar de escrever. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou aqui, estava na roça, trabalhando agora com o trator, daí parei o trator, fui pegar o celular, estava acabando a bateria, desci da roça, onde estava o meu carro, e agora conectei aqui no carro para poder participar da reunião.
Bom, a nossa associação, ela foi criada no projeto estadual de microbacias, né? Ela foi o plano piloto, o Socorro foi escolhido como projeto estadual de microbacias hidrográficas. E aí foi criada a associação nesse período aí que começou, na verdade, foi em 99, do ano 2000, por aí começou a associação. Ela é de produtores, né, e moradores, não exclusivamente orgânicos, mas maioria familiar, e alguns colaboradores também. Mas ela foi bem no começo, tudo, e daí foi ficando mais desmotivada, então só o pessoal dos orgânicos mesmo que está mantendo a associação em pé. Ela está precisando dar uma recauchutada nela, né? Ela está com a documentação um pouco atrasada, em torno de 15 associados, mas que estão ativamente, meio que participa 8, 10, e na lista de associados, a última tinha 22, na verdade, mas só que alguns já saíram, nem moram mais em Socorro, e então a gente vai ter que reestruturar essa parte da documentação. A gente está entrando no projeto estadual também, que é parecido com esse, né, que tem um outro edital, e para isso também, né, vamos ter que regularizar também a documentação, e a gente tem interesse de participar. Eu falei com o Célio, meu irmão também, que é também produtor orgânico, ele até passou para mim os dados, que foi a Milena que passou para ele da NC, dos produtores que são fornecedores da NC, né? Então a gente tem esses produtores já faz parte a maioria faz parte da nossa associação, que são certificados. E então o interesse dos bioinsumos, principalmente, né? E a produção de café, na verdade, não tem assim, em quantidade. Tem um produtor que ele não faz parte da nossa associação aqui de Socorro, que ele produz um pouquinho de café orgânico, mas é bem pouco mesmo. E daí o interesse maior seria nos bioinsumos, né? Aí eu posso passar alguns dados depois para a Sílvia, né, dos associados que estão ativos, né, que estão na associação, e aí a gente tem interesse em participar, sim. Legal, Elias, obrigada por ter se movimentado aí e conseguido participar. O que a gente precisa, se você conseguir aí de onde você está, escrever no chat aqui da reunião o teu e-mail, o nome da associação, para que a gente possa mandar a ata para você assinar depois, tá bom? Tá ok, então eu vou colocar. Obrigada. Eu não sei, Natália, se tem a visão de tem mais alguém que a gente não se apresentou? Não, acho que aqui foi todo mundo. O Ricardo não se apresentou, mas ele não é associação, o Ricardo é da CAT, né? Não. Isso. Casa Agricultora. Amigão da gente, está aí sempre nos ajudando, né, Ricardo? Se você quiser falar. Não, assim, eu tenho algumas preocupações, de fato, né? Principalmente com relação à questão de tempo, né? Assim, primeiro é bom sempre ver pessoas que faz tempo que eu não vejo, né? O Elias, o Mônico, né? Trabalhei muito com eles aí em Socorro na época da... É verdade, né, Ricardo? Põe tempo nisso. E, assim, né, eu acho que eu sei que a questão de tempo é um problema, né? Como a gente está sempre correndo atrás dos projetos, né? Que, pelo que entendi, nós estamos falando de 200 produtores, e achar 200 produtores mesmo no circuito das águas, no universo, é trabalhoso, né? A gente está vendo que Elias está falando de 15 pessoas, eu não sei quantos que o Lomônico tem lá de abelha, né? Eu acredito que entre 25 e 30, Ricardo. Mas assim, eu acho que agora a gente abrindo o leque para café, eu consigo até um pouco mais, viu? E eu não sei quanto que isso obrigatoriamente vai ter que ter a CAF ativa ou não, né?
já se isso vai ser uma limitação de imediato ou não, né? E se vai ter que ser e se esses produtores vão ser nominados ou não. Então, isso é uma correria, eu acho, né? A gente vai ter um tempinho, Ricardo, para achar esse... E outra, o edital ele tem uma abertura da gente capacitar, né? Pegar os pequenos agricultores que não têm CAF e explicar e mostrar para eles que ele tem esse benefício e ele pode fazer. Tá? Eu acho difícil, assim, a agricultura fazer o documento para eles. Eu acho difícil o produtor hoje não saber como tirar uma CAF, sinceramente. Eu acho que ele não tem, às vezes, por falta de interesse realmente, né, no objetivo dele, ou porque ele tem outras, né, porque a CAF hoje tudo no Golf BR, tem uma série de restrições, né, e hoje é bem mais complicado do que quando era declaratória, quando eu comecei a fazer, no ano 2000, fazer uma DAP, né, antiga DAP. Então, a gente tem que ter, eu acho que mais, o meu receio é mais na questão realmente do tempo, né, porque talvez a gente tivesse ter feito ao contrário, gente, vamos ver onde nós temos um produtor familiar, onde a gente tem esse pessoal com caixa, para estar correndo atrás desse pessoal, né. Isso, pelo que eu estou vendo, não vai ter tempo para isso, né? Assim, não, mas o que a gente precisava nesse momento eram de entidades da organização organizadas que representassem esses agricultores, porque se a gente for somar todo mundo que estava aqui, já dá mais de 200. E mesmo, por exemplo, com essa questão é mais fácil, talvez, regularizar, mas tem muita gente da própria SECAP que a gente descobriu que é pequeno agricultor e não tem a SECAP em dia, a CAF em dia, tem gente ainda que está com tudo vencido, então, não é uma preocupação do produtor, ele só vai se preocupar com isso na hora que ele for pedir empréstimo. Se não tiver pedindo empréstimo, ele não vai... Hoje tira mais por causa da merenda escolar do que crédito, até, né? Bastante tira para merenda, né? O pessoal do café não tenha, né? Porque não deve ser não é um produto que é vendido para merenda escolar. Marcos, você quer falar? Que está um tempo também com a mão levantada? Eu queria só tirar uma dúvida, se os produtores aqui de Socorro, o Davi principalmente, a Ellen e o Bob já estão sabendo do projeto, já aderiram, ou eu preciso conversar com eles, Silvia, isso que eu preciso depois... Marcos, não há necessidade de conversar com eles, porque eles não são familiares, né? Sim, então, mas na Associação do Serrote, a gente tem familiares. Isso. Então, eu não sei se seria o momento da gente estar levando para a Associação do Serrote, Silvia, é isso que eu quero combinar com você. Sim, seria interessante já, Marcos, conversar com a associação de vocês e identificar esses produtores que são considerados familiares. Certo. Então, a Ellen, o Davi e o Bov fazem parte da associação da SECAP, e eles sabem que nós estamos escrevendo alguns projetos. Só que a gente acabou não pedindo nada para eles, porque a gente sabe que eles têm outras fontes de renda, né? E eles já não são mais considerados familiares. Mas a gente precisa identificar, como o Ricardo falou, a gente vai ter que agora procurar esses pequenos produtores familiares e identificá-los, porque a gente sendo aprovado nessa primeira fase desse projeto, daí sim, nós vamos ter que saber quem são cada um desses 200 produtores. Assim, eu vou tirar uma dúvida com os universitários, então, agora. Eu trabalhava na Sabesp até maio, e a minha principal fonte de renda e minha do Robson era a Sabesp. Então, isso me praticamente inviabilizava a possibilidade de eu estar conseguindo a CAF. Agora que eu saí da Sabesp, acho que fica mais fácil, né? Talvez, eu estar conseguindo, né? Eu não sei por causa da aposentadoria, porque teve gente... Eu não sou aposentado ainda. Ah, tá. É melhor o Ricardo explicar. 50 mais 1, né, Ricardo? Da renda, tem que ser da atividade rural, né? Hoje, assim, o enquadramento, inclusive, assim, tem um enquadramento diferente quando a gente fala CAF e quando a gente fala CAF-Pronaf, né? Porque a CAF hoje não tem nem limitação de renda, né? Você não precisa ter essa limitação de renda. Se você vai para o CAF-Pronaf, aí para financiamento, aí sim, que é 500 mil reais de renda bruta anual, pelo menos 50 mais 1 tem que ser de renda rural. Em termos de trabalhadores, você hoje não pode ter
Você, por exemplo, coloca você, a esposa e 2 filhos numa ADAP, você pode ter no máximo aí o mesmo número de profissionais que são registrados, né? Então, a mão de obra tem que ser majoritariamente familiar, né? E aí a questão do módulo rural, por exemplo, Amparo são 4 módulos rurais, dão 80 hectares. A nossa região, se for pensar em área, tranquilo, né? Acho que o grande problema nosso aqui às vezes, a comprovação da declaração de renda, né? Até um tempo atrás era... Então, hoje você vai pedir, tem que pedir nota fiscal, e às vezes o produtor não tem essa documentação em dia, né? Então, e assim, a renda é sempre calculada, por exemplo, se você for pedir hoje, dia 30/6, você vai ter que... Aí, qual é só a renda rural de 30/6/2025 até 30/6/2024 até 25. Então, basicamente, é isso que você tem que estar com documentação. E uma coisa que tem dado muito problema hoje no GovBR é que eles automaticamente pegam pelo CPF. Pega pela receita, né? Então, todos os dados de receita vão aparecer, e principalmente eles estão também consultando o INCRA, né? Então, a gente tem muito produtor hoje que vem e tira a CAF, e amanhã ele tem que voltar na Casa da Agricultura, porque, por exemplo, ele tem um pedaço de uma propriedade junto com a esposa que fez inventário e ele aparece CPF ele numa outra propriedade, e barra a CAF, e barra o Pronaf. Então, assim, a documentação hoje do produtor é uma obrigação de estar em dia, né? Eu queria tirar só uma dúvida também, desculpa, gente, com o Felipe. Você falou aí do bairro do Jaboticabal. O pessoal do seu Alfred está sabendo desse projeto? Tá, né? É lá com o Alfred, Marcos. Ah, você está com o Alfred, né? Tá bom. Isso, Tá, na verdade, eu tenho um pessoal do Movimento Asas, né? Com o pessoal da Cross, da Macaúba, ali em Águas de Lindóia. E é com o Alfred, é o Alfred mais 9, se eu não me engano. Ótimo, tá ótimo. Beleza? Quer falar de novo o que precisa escrever no chat, Natália, para a gente encerrar? Quem não escreveu ainda, o nome, e-mail e o que era mesmo? O nome da associação. Isso. E outra coisa são as necessidades. Então, o que seria interessante para vocês? Como vocês seriam atendidos por esse projeto dos bioinsumos? Conhecendo a realidade do lugar onde vocês vivem e dos produtores que estão com vocês. Então, acho que isso seria o mais importante para agora. Lembrando que hoje é o fim da data do edital, então a gente precisa disso para hoje, para a gente conseguir finalizar esse envio, né? Colocar uma data, um teto de horário, seria legal, né? Acho que se vocês puderem me mandar nas próximas 2 horas, porque eu tenho medo até do site do governo dar pau, porque vai saber, né? Normalmente dá, exato. Normalmente dá. E eles vão ter que assinar assim que a gente mandar por e-mail, né? Isso, precisa mesmo dessa assinatura, porque falaram que podia ser uma assinatura digital. Pode ser a do Gov, né? É isso? GovBR, essa assinatura digital. É que o Márcio consegue, pelo sistema dele, é reconhecido mais ou menos igual ao Gov, né? Se ele mandar por e-mail no sistema dele. Entendi. Então, ninguém vai precisar entrar no Gov, nada. Se você, Natália, colocar a ata e já mandar para o Márcio, ela redigida com o nome e as coisas que cada um escrever rapidinho aí no chat agora, você já copia num formulário o formato A3, desculpa, o anexo 3. Eu vou te mandar porque o cabeçalho dele eu fiz, tá? Ok. Já está no grupo da CPL, eu coloquei lá. Tá bom. Aí ele está em Word aberto. Se você só colocar o que o pessoal está escrevendo no chat, você já libera ele para o Márcio, e o Márcio manda por e-mail para todo mundo. E daí todo mundo assina. Assim que entra no e-mail, tem assinar. Assina e o Márcio vai receber de volta. Daí ele já te manda, Natália. Tá. Queria levantar uma questão. Bioinsumos necessariamente não são só micro-organismos, né? Sim. Porque às vezes o pessoal fica um pouco assim, não, é só micro-organismo? Não, tem um universo de bioinsumos, né? Isso.
Tudo que Legal. for biológico, Aqui a gente coloca também bocache líquido e fertilizante líquido, que eu acho que é super útil para qualquer cultura, né? É muito eficaz. E que mais? Os remineralizadores e pós de rocha. Isso, tudo isso está incluso. Só que a gente não colocou isso no edital, porque não era tanta coisa que não deu para incluir isso. Se eu conseguir, tipo, eu vou finalizar o que eu já estou fazendo. Se der tempo, eu vou colocar isso também. E eu vou vendo os valores, né? Porque é muito rapidinho atinge os 2 milhões. E também acho que ele acaba entrando assim como no decorrer da coisa, né? Necessariamente, não sei se ele precisa estar explícito, mas durante o funcionamento, de repente, ele pode entrar, né? Não tem rúbrica, né? Não é um projeto com rúbrica, né? E outra coisa, a gente aprendendo a trabalhar com isso, tendo essa microusina, a gente pode ir ampliando aquilo que nós vamos estar produzindo e fazendo. Porque daí também nós vamos aprendendo a trabalhar com isso, né? Sim. A capacitação vai só aumentar. E uma última coisa, na questão de ter que espalhar essas usinas por vários lugares, é que hoje existe uma lei que a gente não pode vender esses insumos. Então, a gente tem que, cada associação tem que ter o seu núcleo para que os associados possam usar da própria associação, porque aí sim eles podem usar. Eu não posso vender, por exemplo, para a associação de socorro, a não ser que eles se associem a nós. No caso do... Acho que se justificar que é rede, pode. Então, exato, a gente está vendo essa parte jurídica ainda, porque talvez exista uma brecha na lei, porque ninguém nunca fez isso. E de agricultor familiar para agricultor familiar também não pode ter impedimento. Tá? Por isso que a estratégia do edital é ser para agricultor familiar. E aí coloca o insumo. Porque de agricultor para familiar você pode comercializar semente, você pode comercializar insumos, e daí tem essa coisa que, quando saiu o último decreto agora dos bioinsumos, a limitação de comercialização era que fosse de um CNPJ que tivesse interesse em lucro. E aí você não pode comercializar para outro, de agricultor familiar para agricultor familiar. E aí justificaria, por exemplo, um custo de manutenção da produção, que seria a reposição do insumo e pagar material, pessoal, enfim, isso justifica, não tem problema nenhum de agricultor familiar para familiar. Tá, ótimo. Acho que é isso. Conseguindo pegar tudo no chat aí, Nath? Tô copiando e colando agora. Eu vou até pegar o último decreto aqui agora e vou ler de novo para ver se eu não comi alguma bola. Mas eu tenho quase certeza que é isso. Eu acho que não... Pelo que eu vi, eu li agora o último decreto, justamente porque eu estava vendo se era possível fazer esse projeto. E tem uma brecha, assim. Não está especificado, porque ninguém nunca tinha feito, então eles não tinham uma base para fazer para proibir, né? E existem produtores que se juntam para fazer essa usina em colaboração. Aí, produtores gigantes, que vale a pena fazer um investimento de 2 milhões de reais, e aí eles dividem esse custo, né? A ProSoja, por exemplo, faz isso. Então. Gigante e os caras fazem tudo junto. Bom, pessoal, vamos encerrar então. Natália pode ficar, né? Avisa só o Márcio depois que você copiar, porque a gente tem que continuar. Eu agradeço a participação de todos, foi super bacana, como o Felipe falou, com muita alegria que a gente vê, né, essa união das associações, e a gente se coloca, tá? A SECAP está à disposição também de colaborar com as associações de vocês, no que for comum, né, os objetivos nossos, e a gente tem esse foco, tá? Trabalhar em grupo, desenvolver sustentabilidade aí o quanto for ao nosso redor. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, gente, por Valeu. correr com a gente aqui de última hora. Esperamos que dê tudo certo. Vamos correr agora para acabar de escrever o edital. Assim que tiver... Um abraço, então, para eu todos. para vocês, tá bom? Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tchau. Tamo junto. Obrigada. Tô no radar aí, Nath. Se precisar de alguma coisa, me dá um grito. Tá, vou te chamar já. Falou.